Lembrando sempre que a gente lê os roteiros enviados para nós no roleiropodcast@gmail.com. Você que tem um roteiro aí, mande as primeiras páginas do seu roteiro. E conforme prometido, o roteiro que a gente vai ler agora se chama Jogos Cruzados, de Lucas Mateus. Então, vamos ouvir as primeiras páginas de Jogos Cruzados. De Lucas Mateus. Mudei no meio do caminho. Oh my God, what's happening here? Então, vamos lá. O filme começa com uma tela completamente escurecida, se mantendo assim por algum tempo. Ao fundo podemos ouvir sons urbanos cotidianos, como o barulho de pessoas conversando, buzinas, ponto e vírgula, etc. Nisso, ainda com a tela preta, o texto Irmãos Vergara surge escrito na tela. Em seguida, ouvimos uma voz masculina. Victor, você tem que ser responsável. Dinheiro trata de responsabilidades. Ao fim da fala, o texto desaparece e... Corta para interna, carro em movimento, dia. Somos apresentados a 2 homens em um veículo. Eles são Victor, 36 anos, branco, que está dirigindo, e Nico, ou Nicolas, 25 anos, branco. Ambos são irmãos, sendo Victor um costumeiro homem de sua idade, com barba e cabelos levemente grisalhos. Ele é de personalidade firme, mas não tão sério quanto aparenta. Veste um blazer preto com uma camisa branca por baixo. Ele dirige ao mesmo tempo em que fuma. Nicolas, sentado no banco do carona, é visivelmente mais novo e descontraído e impulsivo, algo que é notado através de sua aparência. Tem os cabelos um pouco maiores e lisos. Nicolas, assim como Victor, usa um blazer preto com a camisa branca por baixo. Ele lê um livro durante o trajeto. Dentro do carro, alguma música toca no rádio, complementando ao fundo o diálogo. Nicolas segurando um livro. Olha, aqui diz que os mortos nunca foram pecadores. É interessante pensar nessas coisas. Eram o que então, se não pecadores? Eu não sei, cara. Vai ver, é uma metáfora. Os escritores gostam de fazer isso para te fazer entender a história. Nicolas fecha o livro e o joga no banco de trás. Será que com dinheiro eu consigo ser um escritor? Eu posso te recomendar muitas coisas, e ser escritor não é uma delas. Os escritores são pessoas preguiçosas, que não conseguiam encontrar nada interessante para fazer. É um jeito de ganhar dinheiro sem se esforçar tanto. A ideia de só ter dinheiro e gastar não é boa. Se você quer algo totalmente dentro das regras, experimente investir em imóveis. Se não se importa com isso, invista em cassinos. Eu não posso investir em cassinos. Ele investe nisso. Qual o problema? Você tem que saber aproveitar mais a estupidez das pessoas. Não seria justo com quem já faz esse tipo de investimento na cidade. Ninguém se preocupa em ser justo quando está enchendo os bolsos de dinheiro. Você diz como se isso fosse errado. Eu não estou dizendo que é. Estou dizendo que há momentos certos para ser alguém justo. Sabe o açougueiro? O que tem ele? Não lembra que mataram o filho do cara? Imagina se você se matasse o seu filho, cara. O que você faria? Olha, eu não faço nada antes de ter certeza. Diz que é justo, então se soubesse com certeza iria matar quem fez. Foi o que o açougueiro fez, não foi? Não te contaram a história? Ele torturou o cara por uns 2 anos, por isso chamam ele de açougueiro. O que você acha que aconteceu? Já disse, ele matou o cara. O cara não morreu, cara. Ele perdeu os 2 braços, a perna esquerda. Perdeu a visão, a audição e os movimentos do pescoço pra baixo. Mesmo assim, não morreu. Porra! Esse caso passou na TV, era o programa daquele cara gordo. Mas o açougueiro conhecia as pessoas certas e ficou tudo limpo pra ele. Esse foi a leitura de Jogos Cruzados, de Marcos... de Lucas Mateus. Opa, foi o errado. O erro do profeta, errou o profeta. Exato. Lucas Mateus. Lucas Mateus mandou o Jogos Cruzados, né? É um longa que ele mandou pra nós. Essas são as primeiras páginas do longa dele. Lá, um longa longo, 137 páginas. Olha, parabéns, amigo, por ter escrito 137 páginas. Primeiro de tudo, parabéns. Todo mundo escreve e tá de parabéns. Isso é a coisa. Você escreveu. Você já tá à frente de qualquer pessoa que diz que tem uma boa ideia. Você foi lá e escreveu, então você já tá... Já dá os seus parabéns aqui. Um ó pra você.
Lucas, agora vamos lá. Embu, suas primeiras impressões aí sobre Jogos Cruzados, a sua primeira cena. Olha, a história, eles começo, fiquei interessado, quero saber mais, mas temos aqui, falando da parte técnica, sendo chatinho. Chatinho, é nosso Tem papel. uma coisa que já começa assim, feidinho, a gente já sabe o que é um feidinho. Certo. Então, já veio do escuro, quer dizer que a tela estava escura antes. Então, não precisava, essa descrição poderia ser em 2 linhas. Porque a gente leu, né? Tá escrito aqui, se vocês olharem no arquivo, que aliás tá pra download na descrição do episódio, tem um link pra quem quiser ler, né? Eu sempre devia falar isso antes, né? Mas tudo bem. Acho que essa altura as pessoas já sabem disso. Mas se você olhar lá, as 3 primeiras páginas do filme do Lucas Mateus, começa fade in, e que também tá centralizado, não precisaria estar centralizado também, isso aqui é meio pra começo de ato e tal, mas, e tem até uma contradição, porque o que ele fala não é um fade in, ele fala que o filme começa em tela preta e a gente só vai ver o texto Irmãos Vergara escrito na tela e a gente, na verdade não é um fade in, porque a gente só começa a ver coisas quando entra a cena 1, carro em movimento. Então não é um fade in. É um black, fade black. É um black na tela. É tela preta tal, que, tipo, você precisa indicar pra pessoa imaginar. Mas eu colocaria... Não tem uma fórmula certa também de fazer uma regra. Eu tenho até um livro que depois a gente pode comentar que chama The Hollywood Standard, que ele sim, digamos, tem o que é um certo ou errado, como você faria isso. Eu não vou entrar agora, mas provavelmente você colocaria tela preta. Ele apontou ali que é a nuvem, tá, gente? Tem a nuvem eu apontei, tem uma estante. Mas então, tipo, tela preta. Ouvimos sons cotidianos, sabe? Não precisa dizer o filme começa com a tela. A gente sabe que o filme começou, a gente tá na primeira página do negócio. Então, é desnecessário. Não é um problema, não atrapalha a sua história, mas é só uma dica que a gente pode colocar que dá um ar, mas vamos direto ao assunto. Agora, Irmãos Vergara, eu imagino que talvez seja uma coisa meio Pulp Fiction, que o seu filme vai ter telas, né? Assim, e talvez desse pra você colocar nisso ainda, escrito com a tela preta. Você poderia só colocar, tipo, texto, Irmãos Vergara. E aí a gente vê o voice-over. Você tem que ser responsável, dinheiro trata de responsabilidades. Só que assim, digamos, pensa assim, você ouviu primeiro essa frase na tela preta, aí você vê uma imagem de gente, tem uma descrição bem longa, mas isso em tempo de filme vai ser muito rápido. Tipo, a gente ouve o Vitor falando, você tem que ser responsável, o dinheiro trata de responsabilidades. Aí aparece o carro, a gente vê os dois, com essa descrição que tá um pouco longa, eu acho, assim. Eu gosto de que você pintou... Como você vai pra um diálogo muito longo... É interessante a gente poder imaginar o personagem, como ele tá. Eu quebraria, digamos assim, um pouco... Porque, pensa bem assim, o que você tá falando no... Eu quebraria essa informação toda de dizer como é que é o Victor, como é que... Por exemplo, quando o Nicolas vai falar, eu descrevo o Nicolas. Aí, antes do Victor falar... Eu escreveria o Victor, entendeu? Dá uma separada. Eu quebraria um pouco, porque, ó, a gente tem 5 parágrafos... Estamos na primeira página, a gente tem 5 parágrafos seguidos de descrição, e aí a gente tem uma cacetada de diálogo ali, que, inclusive, não para onde a gente falou. Ele vai até a página 6, basicamente, né? Até terminar a cena. Então é uma cena bem longa também, eu acho que também é algo a se comentar. Uma coisa, eu não tinha isso claro pra mim. Digo aí, você, Lucas, ou quem tá ouvindo, ouça se quiser. Mas o povo lá falava assim, tente que seu filme tenha 2 páginas por cena. Assim. Se a sua cena tá com mais de 2 páginas, pense se ela realmente deve ter isso aí. Porque se você pega vários roteiros pra ler, você sente isso. Às vezes você tem uns roteiros que são longos, mas você lê rapidinho, assim, cara. Caralho, que filme, sabe, ágil. Pulp Fiction, Quentin Tarantino, se você pode olhar os roteiros dele, dificilmente a cena tem mais que 2 páginas. Outro dia eu vi o Guardiões da Galáxia, que é um filme imenso, de 2 horas, assim, mas eu fui olhar o roteiro, e o primeiro Guardiões da Galáxia, muito poucas cenas tem mais de 2 páginas, cara, porque é isso que mantém o ritmo do filme sem cansar, sabe? E eles têm uma regra ali meio geral, que é começar a cena o mais tarde possível, tipo, sem blá blá blá, sem gente entrando, sentando, não sei o quê. Começa a cena onde ela tem que começar e saia da cena o mais rápido possível. Então essa é uma... Enfim, é uma coisa que... Essa cena aqui... É o famoso menos é mais, sempre funciona. Isso, sempre funciona e dá um ritmo pro seu filme, dá um ritmo pra leitura do seu roteiro mesmo, sabe? Você pensar, não, na hora da ilha eu edito e pego só a parte boa. Cara, edite aqui. A hora de editar é na hora de você estar escrevendo. Uma parte boa é que o diálogo, assim... O diálogo eu achei que...
a gente comenta isso às vezes, eu achei que poderia ser um pouco mais... A voz do Victor e do Nicholas, eles poderiam ter um jeito de falar um pouco mais diferente de cada um. Exato. Mas tem umas falas boas e essa história do açougueiro prende. Vou dizer Prende, eu fiquei curioso. Tanto que eu tava começando a ler a 4ª página. Já avançamos pra 4ª página e a gente pensou, não, vamos ser justos. Exatamente, é 3 pra cada. Mas, então, lado bom, Lucas que fez isso aí, tipo, você conseguiu botar nessas 3 primeiras páginas pelo menos uma informação que história curiosa. Por que eles estão falando desse açougueiro? Acho que tá um pouco... Dá pra melhorar, como sempre dá. Dá pra sempre dar. O que eu ia falar, que eu esqueci de comentar, é que assim, a primeira fala do Victor no Black você tem que ser responsável, o dinheiro trata de responsabilidades. Só que a segunda fala é o Nicholas dizendo, olha, diz aqui que os mortos nunca foram pecadores. É interessante, tipo, não tem nada a ver com a fala que a gente ouviu no off ali, né? Então, o que era aquilo ali? Era meio que o Victor tá... Não sei se vai ter... A gente, de novo, não lemos inteiro. Exatamente, aqui, apenas 3 páginas. Fica um pouco confuso. Se é pro Victor ser um narrador que comenta e tá falando assim, eu acho que pode ser mais... Isso pode estar mais claro no jeito que você constrói, sabe? Porque parece que é uma parte do diálogo deles que a gente ouviu, mas um não tá ligando com o outro. Ele liga, inclusive, você descendo mais, a hora que eles começam a falar de investimentos ali embaixo. Eles vão falar em dinheiro, mas seria mais normal, eu acho que, tipo... Pô, você tá sendo irresponsável. E o Nicholas, por que irresponsável? Sei lá, sabe? Meio que ligar... Eu achei que a fala do Nicholas deveria ser uma resposta à primeira coisa. Porque aquilo que eu tava falando, assim... Em texto, a fala do Nicholas tá longe. Mas se você pensa em imagem, a fala do Nicholas vem logo depois da primeira fala. Exato. Então, na hora de ouvir... Por isso que é importante ouvir o roteiro, uma leitura do roteiro. E sempre imaginar isso como é um filme. Como isso seria isso no filme? A não ser que você tenha muitos planos deles ali em silêncio. E aí, tipo, o cara tá lendo um livro. Enfim. Talvez seja um pouco isso que você tá falando. Mas que você quer que a gente ouça a voz do Victor primeiro. E aí um monte de cena deles em silêncio. Até que o Nicholas puxa assunto. Mas eu não sei, assim. Eu acho que tem coisas... É um pouco isso, eu acho que tem coisas boas, o diálogo... O conteúdo tá legal, eu acho que o diálogo pode ser mais... Pensa num jeito do Victor falar e um jeito do Nicholas falar, sabe? Tenta botar a característica dos personagens na voz deles. Na voz deles. Tipo, exatamente. Tipo, qual é o diferencial entre um e outro? Porque tá ali, tá descrito a roupa, tá descrito ali um pouco... Um é mais... Como é que é? O Nicholas é um pouco mais descolado, tem o cabelo maior e tal, mas tipo, tenta botar isso nas palavras também, porque o texto, você lendo assim, não tem tanta diferença de personalidade de um pro outro nas falas. Sim. Acho que essa personalidade também tem que ficar clara nas falas. Sim. Isso é importante. E eu digo assim, aqui você já tá num draft mais avançado, acho que já tá meio na... Quando você tá fazendo seu primeiro draft do filme, talvez você não precisa achar a voz de todo mundo. Às vezes você não sabe ainda, você só tem a história na cabeça. Então escreve a história primeiro, segue os 9 bits e faz o primeiro draft do seu filme. Desculpa, não, isso Luiz aqui discorda. É legal. Luiz discorda, fez seu comentário aqui, traduzindo. Ele vai na fé e faz o jeito que exatamente. Segue o Luiz, que ele é mais importante que a gente, ele é o futuro. Ele é mais instinto, vai no instinto. Impetuoso. Mas o que eu sugeriria é assim, primeiro escreve sua história e não se preocupa tanto com a voz dos personagens de diálogo. Existe uma... A gente pode falar disso depois, mas uma coisa que eles falam primeiro plot, tema... E a voz e o diálogo dos personagens são as últimas coisas que você faz. Óbvio que se a gente tá falando de um texto que você vai mostrar para outras pessoas, você já passou por todas essas etapas, então é importante a gente falar disso também. Estamos nessa fase agora, Estamos nessa fase. Você que já tem o filme todo escrito, você precisa dar uma passada nele, tipo, achando a voz dos personagens. O ideal é que... E essa é uma coisa já... Não somos nós que estamos falando isso, já é uma coisa já até bem falada, que... nenhuma fala de um personagem pudesse ser dita por outro, sabe? Tipo, quando você ouve a fala, você fala, não, esse é essa pessoa falando. Isso ajuda muito a pessoa entrar ali na conversa, prestar atenção, porque se todo mundo fala do mesmo jeito, é meio, quem é que falou isso mesmo?
Inclusive, esse comentário no projeto que eu fiz do Gogó, o próprio Maurício Manfrini, o ator, um dia ele me chamou porque eu cometi esse erro. Eu cometi esse erro já trabalhando. Eu botei a voz de um personagem no outro. Na correria era uma coisa simples, que um era um 7-1, trambiqueiro, e o outro era bêbado. Sim. E eu botei coisa de álcool, falar de bebida na boca do trambiqueiro. Ele, mano, certo. cuidado, você tá botando a voz... Exatamente, se eu botei a voz de um no outro. Isso Então realmente é um cuidado que tem que tomar, porque eu tomei uma bronquinha, não foi uma bronquinha, foi uma dica, é isso, assim funciona. A gente chama de erro, mas assim, é isso, é parte do processo. Exato, você vai escrever, cara. não dá pra você pensar em tudo ao mesmo tempo. Exato. Então você escreve uma vez, você tenta acertar a história. Primeiro draft. Então você quer tá lá, tá no papel. Daí você vai ver, essa história tá com um problema. O primeiro ato não tá plantando bem as coisas do segundo, você vai refazer. Até a história funcionar. Quando a história estiver funcionando, aí você volta e fala... Provavelmente a história principal, mas a história de um dos personagens não vai estar funcionando. E aí o personagem vai estar... mas chega aqui no terceiro ato, por que ele faz isso? Sabe? Não faz sentido, ele não tem motivação pra fazer o que eu preciso que ele faça. Aí você precisa voltar olhando só pra esse personagem e refazer. E aí quando você tiver tudo isso certo, aí você vai entrar no diálogo e falar... Não. Qual é o jeito que esse personagem fala? Esse personagem fala dessa forma, ele tem esses maneirismos, ele tem um vocabulário bom... Ele fala pausadamente, ele fala demais, ele é super sucinto. Tem várias coisas no diálogo que você pode dar uma personalizada, né? No personagem. Ó, personalizado no personagem tá vendo? Se eu tivesse... Porque é meu primeiro draft dessa fala. Se eu fosse reescrever, eu não falaria. Exatamente. Você olhar e falar, nossa, eu sou um idiota. Sou um idiota. Mas faz parte do processo. Exatamente. Então, Lucas, muito obrigado pelos Jogos Cruzados. Sim, aqui. olha, parabéns de novo por você escrever o longo inteiro. E vamos pro fim, que esse episódio tá ficando comprido, hein? Exatamente, já está muito grande, mas tudo bem, é porque tem aquela pausa ali que nós somos interrompidos. Não sei qual é o tempo que tá agora. Mas deve estar por volta de 45, 50 minutos. Não vamos falar porque depois do edito a gente sempre erra aqui, mas... Exato, mas a vida é feita de erros, não é mesmo, meu amigo? E vamos ficar por aqui, hein, Boa? Um prazer de novo. Sim, um prazer. Até o próximo episódio. Alguma dica, coisa assim? Olha, a gente pode dar dicas no próximo, porque já está muito grande esse episódio. Boa. Gostei dessa dica. Exatamente. Então, até o próximo Roleiros, meus amigos. E semana que vem tem mais. A gente volta, continue mandando seus roteiros e para roleiropodcast@gmail.com ou entre em roleiro.com.br para você ver o nosso arquivo de episódios, os arquivos, o que você tem para download nesse episódio, o que tem para download nos anteriores. E nos siga no seu agregador de podcast preferido para receber as notificações, não é mesmo? E no Instagram também estamos lá. E em todas os as redes cortes, sociais. você vai poder ver a sua cara bonita aqui da... Só no X que não. Cansei do X. Tô fora do X. X, cara, é um erro. Porque o cara muda o nome do negócio que já tava de existir, chama X. Imbecil. Vamos lá, então. Tchau. Muito obrigado. Fiquem com os roteiros. E eu lembrei. A gente se lê por aí. A gente se lê por aí. O bordão. Tinha que ter um... O som aqui do final. A gente se lê por aí. Adeus.